Milionário realiza o sonho da criança de rua na noite de Natal. Mas antes do milagre, veio a dor. "Sai daqui agora!" gritou o segurança, empurrando o menino para trás. "Isso aqui não é lugar para moleque de rua." As luzes de Natal brilhavam por toda a avenida. Árvores iluminadas, músicas suaves, vitrines luxuosas. Pessoas sorrindo, carregando sacolas cheias, falando de festas, viagens e presentes caros. E ali, no meio daquele cenário perfeito, estava ele. Um menino magro, sujo, roupas rasgadas, segurando um pedaço de papelão contra o peito para se proteger do frio. Olhos grandes, olhar cansado demais para alguém tão pequeno. "Eu só queria ver a árvore", disse o garoto com a voz quase inaudível. O segurança riu com desprezo. "Ver árvore? Vai ver comida primeiro. Some daqui antes que eu te tire à força." Algumas pessoas pararam para olhar. Outras fingiram que não viram nada. "Essas crianças sempre aparecem no Natal para pedir dinheiro", murmurou uma mulher. "Daqui a pouco pede Pix", ironizou um homem. A humilhação foi pública, cruel, silenciosa. O menino deu 2 passos para trás, tropeçou na calçada e caiu. O gorro velho rolou no chão. O papelão escapou da mão. Ninguém ajudou. Ele se levantou rápido, tentando engolir o choro. "Desculpa", murmurou. "Eu já vou." Enquanto ele se afastava, cabeça baixa, um carro de luxo parou lentamente do outro lado da rua. Vidros escuros, silencioso, discreto demais para chamar atenção. Lá dentro, um homem observava tudo. Ele viu o empurrão, viu o riso, viu a criança sendo humilhada na noite em que o mundo inteiro fala de amor. O motorista olhou pelo retrovisor. "Senhor, o evento não é aqui." O homem respondeu apenas: "Eu sei exatamente onde estou." A porta do carro se abriu. O menino já ia virar a esquina quando ouviu uma voz firme atrás de si. "Ei, garoto!" Ele se virou assustado. O homem se abaixou à sua frente, no mesmo nível dos seus olhos. "Você está machucado?" "Não", respondeu o menino mentindo. "Já estou acostumado." Aquela frase doeu mais que qualquer empurrão. "Qual é o seu nome?" perguntou o homem. "Lucas." "E qual é o seu maior sonho, Lucas?" O menino hesitou. Olhou para as vitrines, para a árvore gigante, para as famílias abraçadas. "Dormir numa cama", disse baixo, "e acordar sem fome." O homem respirou fundo. "Então presta atenção", falou com calma. "Porque hoje isso vai mudar." O segurança riu de longe. "Mais um rico querendo brincar de Salvador." O homem se levantou lentamente e respondeu sem elevar a voz: "Não estou brincando, e sim, eu sou milionário." O riso morreu na hora. E o garoto, que só conhecia a rua, a fome e a humilhação, estava prestes a viver a noite mais importante da sua vida. "Não sai daqui, porque o que vai acontecer a seguir é o começo de uma reviravolta que ninguém naquela rua imaginava." Lucas apertava as mãos nervoso. Ele não confiava em promessas. A rua tinha ensinado isso cedo demais. "O senhor está falando sério mesmo?" perguntou desconfiado. "Todo mundo fala, depois vai embora." O milionário olhou ao redor. Pessoas observavam à distância, curiosas. Algumas cochichavam, outras gravavam com o celular. "Eu não vim aqui para ser visto", respondeu. "Vim porque eu vi você." A frase acertou Lucas em cheio. "Você mora onde?" perguntou o homem. O menino apontou para baixo do viaduto, algumas quadras dali. "Ali, quando não chove." O homem fechou os olhos por um segundo. "E seus pais?" Lucas abaixou a cabeça. "Minha mãe morreu", disse, engolindo seco. "Meu pai sumiu. Eu durmo na rua faz 2 anos." A palavra rua parecia pesada demais para caber numa criança. "Você já pediu ajuda?" perguntou o homem. "Já", respondeu Lucas. "Mas a maioria acha que eu vou gastar dinheiro errado, ou que estou mentindo." Ele deu um meio sorriso triste. "Quando vem criança de rua, só vem problema, não vem gente." Aquela frase ecoou fundo. O homem respirou fundo. "Você sabe o que é Natal?" perguntou. "Sei", disse Lucas. "É quando todo mundo ganha presente, menos eu."
O homem se abaixou novamente, ficando no mesmo nível. E se eu te dissesse que hoje você vai ganhar mais do que um presente? Lucas franziu a testa. Tipo, o quê? Uma chance. O menino arregalou os olhos. De quê? De sonhar sem medo, respondeu. O segurança se aproximou novamente. Senhor, isso já passou do limite. O milionário se levantou devagar. Limite é ver uma criança sendo humilhada e fingir que não é problema nosso. O segurança recuou, sem resposta. O homem voltou-se para Lucas. Você confia em mim? Lucas hesitou. A rua tinha ensinado a não confiar, mas algo naquele olhar era diferente. Um pouco, respondeu. O homem estendeu a mão. Então vem comigo, só essa noite. Se não gostar, eu te levo de volta exatamente onde te encontrei. Lucas respirou fundo e segurou a mão dele. Naquele momento, sem saber, ele cruzava uma linha invisível, a linha entre ser humilhado pelo mundo e ser visto por alguém poderoso de verdade. O carro de luxo avançava devagar pela avenida iluminada. Lucas olhava tudo pela janela, como quem assiste a um filme que nunca imaginou viver. As luzes refletiam nos vidros, as músicas de Natal tocavam ao longe e o cheiro de comida quente vinha de restaurantes cheios. O senhor mora num lugar assim? Perguntou o menino, apontando para os prédios altos. O milionário sorriu de leve. Moro, mas nem sempre morei. Lucas franziu a testa. Como assim? O homem respirou fundo antes de responder. Quando eu tinha a sua idade, eu também dormia na rua. O menino virou o rosto rápido, surpreso. Mentira. Não é, respondeu ele. Dormia em calçada, em abrigo lotado, em lugar onde ninguém queria ficar. Lucas ficou em silêncio. Já fui enxotado de loja, chamado de ladrão, tratado como humilhado, continuou o homem. Já ouvi gente dizer que eu não merecia nada, que eu era um problema. O menino engoliu seco. Igual hoje comigo. Exatamente igual, confirmou. O carro parou num semáforo. Um dia, o homem continuou, alguém me estendeu a mão. Não me deu só dinheiro. Me deu respeito. Me ajudou a estudar, a trabalhar, a errar sem ser descartado. Lucas ouviu atento, sem piscar. Eu cresci, trabalhei, empreendi, quebrei, pedi empréstimo, recomecei, recebi ajuda quando ninguém mais acreditava. Hoje, o mundo me chama de milionário, de rico. Ele deu uma pequena pausa. Mas o que realmente me salvou foi alguém ter me visto quando eu era invisível. Lucas sentiu algo diferente no peito. Então, você não está me ajudando por pena? O homem olhou para ele com firmeza. Nunca. Estou ajudando porque sei exatamente como dói ser ignorado. O carro virou numa rua mais tranquila. Hoje, disse o milionário, eu não parei por acaso. Parei porque vi você passando pela mesma humilhação que quase me fez desistir da vida. Lucas respirou fundo. Eu achei que ninguém ligava. Sempre existe alguém, respondeu o homem. Mas às vezes demora. O menino encostou a testa no vidro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. E aquela noite de Natal estava apenas começando. O carro parou em frente a um prédio simples, mas bem cuidado. Lucas estranhou. Aqui é onde eu vou dormir? Perguntou inseguro. Tipo, hoje? O milionário desligou o motor e olhou para ele. Hoje e por muito mais tempo, se você quiser. Lucas sentiu o coração acelerar. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho documento, não tenho nada. O homem abriu a porta e respondeu com calma. Você não precisa ter nada para ser tratado como alguém. Entraram. O cheiro de comida quente tomou o ambiente. Uma mesa simples estava posta. Arroz, feijão, carne, pão. Coisas comuns, mas que para Lucas pareciam luxo. Ele ficou parado. Pode comer, disse o homem. Ninguém vai tirar isso de você. Lucas comeu devagar, como quem tem medo de que tudo acabe de repente. Qual é o seu sonho? Perguntou o milionário, sentando à frente dele. Lucas pensou por alguns segundos. Estudar, disse. Aprender a ler direito. E ser alguém que não precise dormir na rua. O homem assentiu. Então, escuta com atenção.
falou sério. A partir de hoje, isso deixa de ser sonho. Lucas arregalou os olhos. Como? O milionário puxou um envelope da pasta. Escola, acompanhamento, casa, tudo já está organizado. Eu não estou te dando esmola, estou te dando estrutura. Por quê? Lucas perguntou desconfiado. Todo mundo só ajuda quando tem foto, ou quando quer aparecer. O homem respirou fundo. Porque eu sei o que acontece quando ninguém acredita em você. Você começa a acreditar que não vale nada. Lucas sentiu os olhos marejarem. Hoje você foi humilhado em público, continuou o milionário, e ninguém fez nada. Isso não é falta de dinheiro, é falta de humanidade. Ele colocou a mão sobre a mesa. E eu prometi para mim mesmo que nunca deixaria uma criança passar pelo que eu passei, se eu pudesse evitar. Lucas abaixou a cabeça, emocionado. Então, eu posso ficar? Pode, respondeu o homem, mas com uma condição. Lucas ficou tenso. Qual? O milionário sorriu de leve. Que você nunca se torne alguém que humilha os outros quando crescer. O menino assentiu, com força. Eu prometo. Naquele instante, Lucas entendeu algo que nunca tinha aprendido na rua. O verdadeiro rico não é quem tem muito dinheiro. É quem muda o destino de alguém, sem pedir nada em troca. Mas a cidade ainda não sabia de nada. E quando soubesse, a reação não seria tão bonita quanto aquela promessa. Na manhã seguinte, a cidade acordou falando sobre a mesma coisa. Você viu o vídeo do menino de rua com o empresário? Dizem que ele é um milionário famoso. Levou a criança embora no Natal. As imagens gravadas na noite anterior se espalharam rápido. O empurrão do segurança, o garoto no chão, o homem bem vestido se aproximando. A humilhação viralizou, e com ela vieram os julgamentos. Isso é golpe emocional, comentou um homem na TV. Criança de rua não muda de vida assim. Quer aparecer, disse outro. Mais um rico querendo limpar a consciência. Lucas assistia escondido, sentado no sofá. Eles estão bravos comigo? Perguntou com medo. O milionário desligou a televisão. Não com você, respondeu. Com a própria culpa. O telefone dele não parava. Empresários, advogados, gente oferecendo ajuda. Você não pode simplesmente assumir uma criança, dizia um deles. Vai criar dependência, vai virar alvo. Outro foi mais direto. Se você pode ajudar um, por que não ajudar todos? Vai doar dinheiro para a cidade inteira agora? O milionário respirou fundo. Eu não salvei o Lucas para agradar ninguém, respondeu. Fiz porque era o certo, mas a pressão aumentava. Um político apareceu numa entrevista. Atitude perigosa. Crianças precisam de sistema, não de favores. Nos comentários, gente revoltada. Enquanto isso, eu pedi empréstimo e ninguém me ajudou. Aposto que caiu um Pix milionário para ele ganhar fama. Lucas leu um comentário e abaixou a cabeça. Talvez eu não mereça, murmurou. Todo mundo está dizendo isso. O milionário se ajoelhou à frente dele. Escuta bem, disse, firme. Você não foi escolhido por merecimento, foi escolhido por humanidade. Lucas levantou os olhos. O mundo prefere discutir regras, porque assim não precisa olhar para a dor. Ele colocou a mão no ombro do menino. E quando alguém faz o certo, sem pedir nada em troca, sempre vai incomodar. Do lado de fora, jornalistas já esperavam. Senhor, o senhor vai continuar com isso? Vai adotar? Vai bancar tudo? Até quando? O milionário respirou fundo antes de sair. Até o fim, respondeu. Mas ele sabia. A bondade estava prestes a ser testada de verdade. O escritório estava cheio. Advogados, assistentes sociais, representantes de instituições, todos sentados à mesa olhando para o mesmo homem. O milionário que, na noite anterior, havia mudado a vida de uma criança de rua. Precisamos interromper isso imediatamente, disse um advogado sério. O senhor está criando um precedente perigoso. Perigoso para quem? Perguntou o milionário calmo. Para o sistema, respondeu o homem. Crianças não podem simplesmente sair da rua porque alguém decidiu realizar um sonho. Lucas, sentado num canto da sala, ouviu aquilo como um soco no estômago. Eu não pedi nada, murmurou.
Uma assistente social respondeu friamente. Não estamos dizendo que você pediu. Estamos dizendo que isso não funciona assim. O milionário cruzou as mãos sobre a mesa. O que não funciona é deixar crianças serem humilhadas até desaparecerem. Um dos homens tentou argumentar. Existem regras, protocolos, fundos públicos, abrigos. O milionário se inclinou para a frente. E mesmo assim, ele dormiu na rua ontem. Silêncio. Vocês falam de estrutura, continuou, mas não estavam lá quando ele foi empurrado, quando foi tratado como lixo, quando foi humilhado na noite de Natal. Outro advogado suspirou. O senhor entende que, se continuar, pode perder apoio financeiro, crédito, linhas de empréstimo, parcerias? Eu entendo, respondeu. Já perdi coisa pior. Lucas levantou a cabeça. O que o senhor perdeu? Perguntou inocente. O milionário olhou para ele. Tempo, disse. Tempo fingindo que não via. Um representante bancário pigarreou. Alguns PIX feitos ontem estão sendo investigados. Transferências grandes chamam atenção. Ótimo, respondeu o milionário. Que investiguem. Tudo é limpo. Ele se levantou. Vocês podem tentar impedir papéis, contratos, assinaturas, mas não podem apagar o que já aconteceu. Lucas segurou forte a manga do casaco dele. Eles vão me mandar embora? Perguntou com medo. O milionário se abaixou imediatamente. Só se eu deixar, respondeu. E isso não vai acontecer. A reunião terminou em clima pesado. Do lado de fora, câmeras aguardavam. Senhor, o senhor vai recuar? Vai devolver a criança ao abrigo? Isso foi só um ato emocional? O milionário olhou direto para a câmera. Emocional é ver uma criança sendo humilhada e não fazer nada. A frase viralizou em minutos, mas ele sabia. O sistema não perdoa quem expõe sua falha, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O milionário fechou a porta do escritório e pediu alguns minutos a sós. Lucas ficou sentado no sofá, balançando as pernas, inquieto. Eles vão ganhar? Perguntou, baixinho. O homem se aproximou e se ajoelhou à frente dele. Não, respondeu firme, mas o jogo vai mudar. Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Dentro, documentos organizados, contratos, estatutos, comprovantes de PIX já executados. Escuta com atenção, Lucas, disse. Eu não vou apenas te ajudar. Vou garantir que ninguém mais possa te arrancar daqui. Lucas franziu a testa. Como? Criando algo que não dependa de mim estar presente o tempo todo, explicou. Algo maior. Ele apontou para um documento no topo. Isso aqui é a criação de um fundo educacional e social, independente, blindado, legalmente protegido. Lucas arregalou os olhos. É tipo uma escola? É mais do que isso, respondeu o milionário. É casa, estudo, saúde, acompanhamento, até você ser adulto. Lucas engoliu seco. Tudo isso por minha causa. Você foi o começo, disse o homem, mas não será o único. Ele respirou fundo. O sistema não gosta quando alguém resolve um problema sem pedir permissão. Por isso eu vou tornar esse gesto irreversível. O telefone vibrou. Uma mensagem curta apareceu na tela. Transferência concluída. O que é isso? Lucas perguntou. A última parte do patrimônio, respondeu. A partir de agora, esse fundo tem mais dinheiro do que eu como pessoa física. Lucas sentiu o coração acelerar. Então, você não vai mais ser rico? O homem sorriu de leve. Vou ser rico de propósito, não de posse. Ele se levantou e caminhou até a janela. Eles podem questionar, criticar, tentar bloquear, mas não podem desfazer o que já foi feito. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. E se der errado? O milionário voltou o olhar para ele. Então, pelo menos, você não vai voltar para a rua. Aquelas palavras pesaram. E outra coisa, completou. Eu quero que você entenda algo desde já. Lucas levantou os olhos. A ajuda que você está recebendo não te torna melhor do que ninguém. Só te dá a chance de escolher diferente. Lucas assentiu, sério. Eu não quero virar alguém que humilha os outros, disse. O milionário sorriu. Então já valeu a pena.
Do lado de fora, repórteres aguardavam. Advogados cochichavam. O sistema se reorganizava, mas a decisão estava tomada. E agora não havia mais volta. A decisão não demorou a cobrar. Na semana seguinte, o nome do milionário começou a desaparecer de lugares onde sempre esteve presente. Convites para eventos foram cancelados. Parcerias antigas esfriaram. Reuniões importantes deixaram de acontecer. Ele enlouqueceu, diziam nos bastidores. Jogou dinheiro fora por causa de uma criança. Lucas percebeu a mudança antes mesmo de entender o motivo. Por que ninguém liga mais? Perguntou, vendo o celular do homem em silêncio. O milionário sorriu de leve. Porque quando você para de servir interesses, deixa de ser útil. Certo dia chegaram cartas oficiais. Bancos revisando crédito, linhas de empréstimo congeladas, investidores recuando. Isso vai te quebrar, disse um antigo sócio ao telefone. Você sabe disso? Eu sei, respondeu o milionário, e mesmo assim faria tudo de novo. Lucas ouviu escondido, o coração apertado. É culpa minha, murmurou depois. Se eu não existisse, o milionário se abaixou imediatamente. Nunca mais diga isso, falou firme. A culpa não é de quem precisa, é de quem escolhe ignorar. Numa noite fria, o milionário sentou-se à mesa simples da cozinha. Contas espalhadas, planilha aberta, saldo muito menor do que antes. Ele suspirou. Já estive aqui antes, pensou. Lucas observava em silêncio. O senhor vai ficar pobre de novo? Perguntou com medo. O homem pensou por alguns segundos antes de responder. Talvez eu fique sem muito dinheiro, mas pobre, não. Ele apontou para o peito. Pobre é quem precisa humilhar alguém para se sentir grande. Lucas assentiu devagar. Hoje você não dorme mais na rua, continuou o milionário. E isso já vale qualquer preço. Do lado de fora, pessoas comentavam. Ele vai acabar humilhado também. Quero ver quem ajuda quando o dinheiro acabar. Mas, dentro daquela casa simples, algo estava acontecendo. Lucas dormia numa cama de verdade, com cobertor quente, sem medo. E o milionário, mesmo sentindo o peso das perdas, sabia. Algumas escolhas não empobrecem, libertam. Meses se passaram. O Natal virou lembrança distante. As manchetes desapareceram. Os comentários cessaram. E com eles, o julgamento. O milionário agora levava uma vida simples, sem reuniões luxuosas, sem carros caros, sem status. Trabalhava como consultor eventual, aceitava projetos menores, fazia transferências calculadas para manter o fundo vivo. Às vezes, precisava pedir ajuda. Um empréstimo pequeno, só até fechar esse contrato, dizia, sem vergonha. Algumas portas se fechavam, outras, surpreendentemente, se abriam. Certa manhã, o celular vibrou. Uma notificação bancária. Pix recebido. Valor modesto. Na descrição. Você mudou a vida do meu filho. Deixe eu ajudar um pouco. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Não era sobre o valor. Era sobre o gesto. Enquanto isso, Lucas mudava rápido. Uniforme limpo. Caderno novo. Palavras que antes ele não conhecia, agora saíam da boca com naturalidade. Professor disse que eu sou bom em matemática, contou animado. O milionário sorriu. Então você já é mais rico do que eu nessa área. Lucas riu alto. Mas nem tudo era fácil. Certo dia, um colega de escola zombou dele. Você era mendigo, né? Lucas sentiu o rosto queimar. A antiga humilhação ameaçou voltar. Mas ele respirou fundo e respondeu. Eu era invisível. Agora eu estou aprendendo. Quando contou isso ao milionário à noite, o homem apenas assentiu. O mundo vai tentar te lembrar de quem você foi, disse. Cabe a você decidir quem vai ser. Naquela noite, o milionário se sentou à mesa simples, revisando contas. O saldo ainda era apertado, mas o coração não. Se tudo acabasse hoje, pensou, ainda teria valido. E foi nesse momento que algo inesperado começou a acontecer. Sem anúncios, sem câmeras. Outras pessoas começaram a se aproximar. Professores oferecendo apoio. Médicos voluntários. Gente simples. A bondade
estava se multiplicando, mas o mundo ainda guardava a última virada. Era uma noite comum, nada de luzes de Natal, nada de câmeras, nada de aplausos. O milionário voltava para casa depois de mais um dia simples de trabalho. O frio cortava a rua e ele carregava uma sacola com poucas compras. Ao chegar em casa, encontrou Lucas sentado à mesa, concentrado em um caderno. "O que está fazendo tão sério?" perguntou. "Um trabalho da escola", respondeu o menino. "A professora pediu para escrever sobre alguém que mudou a nossa vida." O homem sorriu. "E sobre quem você escreveu?" Lucas respirou fundo. "Sobre você." Ele tentou mudar de assunto. "Ah, isso não..." "Espera!" interrompeu Lucas, levantando-se. "Ainda não terminei." O menino começou a ler com a voz firme. "Eu vivia na rua. Todo mundo me via como problema. Fui humilhado na noite de Natal, mas um homem me viu como pessoa. Ele não me deu só dinheiro, ele me deu futuro." O milionário sentiu os olhos marejarem. "Hoje eu estudo, durmo numa cama e sei que posso ser alguém que não machuca os outros. Se isso não é ser rico, eu não sei o que é." O silêncio tomou conta da sala. Naquele instante, o telefone do milionário vibrou. Uma ligação desconhecida. "Alô?" Do outro lado, uma voz firme. "Senhor, aqui é da Fundação Nacional de Educação. Nós acompanhamos discretamente o projeto que o senhor iniciou e gostaríamos de conversar." O coração dele acelerou. "Sobre o quê?" "Sobre expandir isso de forma oficial, transparente, com apoio institucional." Ele desligou devagar. Lucas arregalou os olhos. "Isso é bom?" O milionário respirou fundo. "Isso é inesperado." Naquela noite, ele entendeu algo profundo. A maior recompensa não veio do dinheiro que sobrou. Veio do impacto que não pode ser medido. Mas a história ainda precisava de um fechamento, porque a justiça verdadeira ainda precisava ser dita em voz alta. A reunião aconteceu numa sala simples, nada de tapete vermelho, nada de flashes, representantes da fundação, educadores, assistentes sociais, pessoas que lidavam com a realidade, não com discursos. "O que o senhor fez", disse uma das coordenadoras, "não foi caridade, foi ruptura." O milionário ouviu em silêncio. "O senhor expôs algo que muitos fingem não ver, que crianças não precisam só de abrigo, precisam de alguém que lute por elas." Lucas observava tudo de longe, quieto. "Nós queremos levar esse modelo adiante", continuou ela, "com regras, com acompanhamento, com proteção, mas sem perder o essencial." "O essencial é não humilhar quem já perdeu tudo", respondeu o milionário. A coordenadora assentiu. Dias depois, a notícia saiu. Não como escândalo, como reconhecimento. Projeto inspirado em gesto de Natal vira referência nacional. O vídeo da noite de Natal voltou a circular, mas agora com outro olhar. As pessoas viram o empurrão, viram o menino no chão, viram a humilhação e pela primeira vez sentiram vergonha. O segurança que expulsou Lucas apareceu num pedido público de desculpas. "Eu errei, humilhei uma criança. E isso não tem justificativa." Lucas assistiu ao vídeo em silêncio. "Ele parece triste", comentou. "Parece consciente", respondeu o milionário. "E isso já é um começo." Na escola, a professora chamou Lucas na frente da sala. "Quer contar sua história?" Lucas respirou fundo. "Eu não sou a história", disse. "Eu sou o resultado de alguém que escolheu não virar o rosto." A sala ficou em silêncio. Naquele momento, o menino que um dia foi humilhado na rua ensinava adultos sobre dignidade, e o milionário entendeu. A justiça não veio como vingança, veio como aprendizado coletivo. Faltava apenas uma coisa: fechar essa história, com a lição que precisava ficar. Na noite do Natal seguinte, a cidade estava em silêncio. Não havia empurrões, não havia gritos, não havia crianças sendo enxotadas das calçadas. Lucas caminhava ao lado do milionário pela mesma avenida onde tudo começou. As vitrines brilhavam de novo, mas algo era diferente. As pessoas olhavam nos olhos. Algumas sorriam, outras abaixavam a cabeça lembrando. "Você lembra daqui?" perguntou o menino. O homem assentiu.
Aqui você foi humilhado. Lucas respirou fundo. Hoje eu não sinto mais vergonha, disse. Eu sei quem eu sou. O milionário sorriu. E isso é algo que nenhum dinheiro compra. Eles pararam diante da árvore gigante, a mesma que Lucas só queria ver naquela noite distante. Qual é o seu sonho agora? Perguntou o homem. Lucas pensou por alguns segundos. Ajudar outras crianças, respondeu. Para ninguém mais precisar pedir pix para sobreviver. Para ninguém mais ser humilhado por existir. O homem sentiu os olhos marejarem. Então você já é mais rico do que muita gente que nunca passou fome. Ao redor, algumas pessoas reconheceram os dois. Não houve aplausos, houve respeito. Porque o maior milagre daquela história não foi a fortuna, nem o empréstimo pago, nem o status abandonado. Foi a escolha. A escolha de ver, a escolha de parar, a escolha de agir. Lição final. O mundo ensina a respeitar quem parece poderoso, mas só muda quando alguém usa o poder para proteger quem foi esquecido. Nunca humilhe quem não tem nada. Às vezes, essa pessoa só está esperando alguém acreditar. Se essa história tocou você, se inscreva no canal. Curta, compartilhe e comente. O que é ser rico de verdade para você? Aqui, todo dia tem novas e lindas histórias que provam que caráter vale mais que fortuna.